a todos que estão presentes e os que verão essa entrevista no futuro. Recebam nossos desejos de muita paz, saúde e prosperidade. Eu sou Zé de Tasso e o nosso convidado é José Marcones Vieira, que nasceu aqui em São José de Piranhas. Ele iniciou seus estudos no Grupo Escolar Duque de Caxias. Em 1979, transferiu-se para João Pessoa, dando continuidade aos seus estudos, onde formou-se bacharel em Direito e também tem licenciatura plena em História. No curso de especialização em História Econômica e Social do Nordeste Contemporâneo, fez defesa da monografia São José de Piranhas, a manutenção do poder político local. O professor Marcone é membro da Associação dos Professores de Licenciatura Plena do Estado da Paraíba. Ele é historiador de ofício, já publicou vários livros sobre São José de Piranhas, sendo alguns em parceria com o historiador Messias Ferreira de Lima. Nesse encontro de hoje, vamos falar do recém-lançado livro do autor José Marcones, que fala sobre José Cavalcante, o homem, o político e o escritor. Portanto, professor Marcones, vamos passar a palavra para você, para que você possa fazer as considerações iniciais ao nosso público. Boa noite, Zé Tasso. É uma honra estar aqui, participando nesse dia, nessa noite, desse nosso bate-papo sobre cultura, sobre literatura. E agradecer a todos os seus ouvintes que estão nos assistindo. Estou aqui à sua disposição para esse debate, para que possamos esclarecer ao público alguns acontecimentos importantes da nossa história sobre as nossas publicações. Perfeitamente, professor. Agora vamos, dando continuidade, nós vamos falar do livro de seu Zé Cavalcante, Zé Bala, conhecido Zé Bala. E o professor Marcones, vou fazer algumas perguntas para ele, iniciando o nosso podcast, assim, sobre a vida inicial do professor. Professor, eu gostaria de saber de início como foi sair da Liberdade aqui do sertão, do interior da Paraíba, naquela época, para estudar fora. Que impacto gerou isso na sua vida? Conta um pouquinho dessa mudança. Zé, é o seguinte, eu iniciei meus estudos aqui no Duque de Caxias, depois me transferi para a Escola Santa Maria Gorete. Lá dentro da Escola Santa Maria Gorete funcionava o Colégio de São José. Então eu ingressei ali nos anos 70, por volta de 1972. Em 74 eu fiz o exame de admissão. Em 78 eu concluí a 8ª série ginasial. E em 79, com 17 anos, eu me transferi para João Pessoa. Ali eu comecei o ensino médio no bairro dos Estados, na Escola Estadual Mateus Augusto de Oliveira. Fiz o primeiro semestre, depois me transferi para o Liceu Paraibano. Fiz o primeiro ano no Liceu Paraibano, segundo científico no Liceu Paraibano. No terceiro eu fui para o Colégio 2001 Seprune, onde ali concluí meu ensino médio e em seguida fiz vestibular para Direito. Fui aprovado, bacharel em Direito, pelo UNIP, Institutos Paraibanos de Educação, e em 83 fiz vestibular para História, na Universidade Federal da Paraíba. Fiquei cursando bacharel em Direito no turno da noite e História no turno da tarde. E ali me formei em 85 em História e em 86 em Direito. Na realidade, a gente sabe que sair de uma cidade pequena para uma cidade grande, um grande centro como João Pessoa, não é fácil. Você tem que ter uma estrutura, né? Claro que naquela época eu não era muito, na minha adolescência aqui em São José de Piranhas, eu não era muito de estudar. Eu era meio, como se diz, preguiçoso. Mas quando cheguei na capital paraibana para estudar numa pensão, minha mãe me colocou numa pensão
que era Pinheiro, na Avenida Santos Dumont, eu parei, pensei e refleti. Agora é estudar, é tudo ou nada. Porque existe aquela história, né? Quando você pega uma oportunidade de estudar, você tem que sustentar e segurar aquela oportunidade. Porque senão o sujeito voltava para a roça, né? Apesar do meu pai ter uma certa condição financeira na época, mas eu refleti e pensei, eu tenho que vencer agora. E aí foi que eu, estudando lá em João Pessoa, me dediquei aos estudos e enveredei pelo magistério paraibano. Professor Marconi, agora vamos falar um pouquinho do escritor, né? Porque na sua biografia, primeiro nasceu o advogado, né? E você formou-se em bacharel em Direito. Agora, o escritor e historiador já estava lá dentro de você ou veio depois de um certo tempo? Zé, existe um fato interessante. Eu estudando aqui na Escola São José, no Colégio Estadual São José, depois de estadualizado, em 73, eu comecei a refletir e algo me veio à mente, gostar de estudar história. Então eu via, naquela época, as pessoas, quando passavam no vestibular, eu via que as pessoas faziam festas em suas residências. Os homens raspavam a cabeça, faziam aquela festa, e o carnaval era aquela festa toda, né? E eu adolescente, eu imaginava, o que é isso, esse pessoal fazendo essa festa? Eu disse, não, passou no vestibular. Aí eu, determinado dia, peguei o manual do vestibular, nos anos 70. Aí lá eu vi o curso de História. Eu era aluno de Messias Ferreira de Lima, a quem aqui eu mando um grande abraço, meu amigo, meu parceiro na historiografia e nas pesquisas, e aí me veio aquela vontade de querer fazer o curso de História. Aí o pessoal dizia, história não dá direito, para que você vai fazer História, vestibular? E aí veio aquela ideia, né? Vou fazer História. Mas aí, de última hora, não, você tem que fazer Direito, porque é advogado, tem, né, dá um certo status. Mas aí eu comecei a fazer Direito, terminei o curso de Direito, mas fazia História paralela ao curso de Direito. Quando eu terminei História, eu via que a minha vocação era para a História, não era para Direito. E aí comecei quando eu terminei meu curso em 86, pela primeira vez eu vi um livro publicado aqui em 85, um livro do escritor cajazeirense Deusdedito Leitão, Deusdedito Vasconcelos Leitão, e quando eu peguei aquele livro, que eu comecei a ler o livro, eu fiquei apaixonado por história local. E aí eu botei na minha cabeça, eu vou escrever um livro sobre a minha cidade. E aí, 2 anos depois, eu terminei o curso de História e comecei a escrever. Pois bem, professor, vamos continuando aqui e vamos falar um pouquinho, por exemplo, como foi estruturar o livro em Zé Cavalcante, como homem, como político e como escritor. A estrutura, surgiu a ideia, né, do lançamento e daí sucessivamente. Essa história é uma história engraçada, Zé, porque eu participo de uma confraria de bibliófilos paraibanos na cidade de Patos. Há uns 4 anos atrás eu fui convidado para participar dessa confraria, que é a segunda confraria no Brasil, a primeira da Paraíba, a única que a Paraíba tem. Tem mais de 200 bibliófilos, cujo presidente é Zé Mota Victor, na cidade de Patos. Lá todo ano eles fazem lançamento de livros no mês de setembro, e tudo com recursos próprios. E ali eu participando daquela confraria, eu comecei a viajar até a cidade de Patos, e lá comecei a adquirir alguns exemplares de história, revistas do Instituto Histórico de Patos, dos historiadores patoenses, José Romildo, do próprio Zé Victor, dos escritores. E aí comecei, o pessoal falando de Zé Cavalcante,
E eu via postagens também sobre Zé Cavalcante. Foi deputado, foi prefeito de Patos, e o pessoal sempre dizendo a maior administração de Patos. E aí eu tinha lançado a biografia de Zé Lacerda, e aí me veio aquela ideia de fazer uma homenagem ao nosso conterrâneo Zé Cavalcante. E aí comecei a projetar, a colocar em prática um projeto, começando pelo Zé Cavalcante como homem, a vida dele aqui em São José de Piranhas, quando ele já jovem se transfere para Cajazeiras, depois a formação dele educacional, depois ele como político na cidade de Patos, e deputado já no 4º mandato, prefeito de Patos, e depois ele, a partir dos anos 70, ingressando na literatura, escrevendo livros, já morando em João Pessoa, e depois ele ingressando na Academia Paraibana de Letras em 81, e toda a vida literária dele nessa última parte. Então o livro é Homem, Político, Escritor. Então eu elaborei um projeto e caí em campo para fazer a pesquisa. Então sempre que eu ia a Patos, eu conversava com o pessoal de Patos sobre a vida de Zé Cavalcante, lia os livros, e em João Pessoa eu comecei a pesquisar nos arquivos toda a parte de jornal, porque a vida de Zé Cavalcante está muito em jornal. Correio da Paraíba, Jornal Norte, Jornal União. Então eu fui ao Instituto Histórico e Geográfico de João Pessoa, a própria Academia Paraibana de Letras, onde ele foi membro da cadeira 38, e na Fundação Casa Zé Américo, onde tem lá um acervo riquíssimo em jornais, e no arquivo do Espaço Cultural. Então ali eu comecei uma pesquisa muito intensa sobre a vida de Zé Cavalcante dos anos 50, dos anos 60 e 70, até eu concluir esse meu trabalho biográfico sobre o nosso saudoso Zé Cavalcante. Pois bem, aos nossos amigos que estão aí, se quiserem fazer alguma pergunta ao professor Marcondes, é só entrar no chat, tá? Se inscreve para ajudar a gente a bater alguma meta aqui, e em 1 minuto você já consegue fazer perguntas. Então vamos aguardando aqui as pessoas. Se você está ouvindo aí, o som estiver bom, a imagem, dá um plazinho para a gente aí, que é para a gente ficar sabendo aqui. Portanto, nós vamos continuando aqui com o professor Marcondes, que é o historiador, escritor. O professor Marcondes é uma fera. Professor, agora vamos, uma perguntinha assim, você conheceu pessoalmente Zé Cavalcante? Me explica se você teve contato com ele, não sei a diferença entre as épocas, mas pode até ter acontecido. E também se houve algum motivo, alguma coisa interessante que levou Zé Cavalcante a sair de São José de Piranhas para residir na cidade de Patos. Em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar que eu sou da sua geração, né? Sou da sua geração, conheci muito seu pai, seu Tasso de memória, ele tinha uma mercenaria ali, e eu já, pequeno, eu já ia perturbar, olhando ele trabalhar, e eu gostava de pegar restos de madeira para fazer carrinho, né? Eu perturbei muito seu Tasso, mas era uma figura espetacular. Obrigado. Eu tenho vagas lembranças aqui em São José de Piranhas de seu Zé Cavalcante. Primeiro porque, assim, eu na década de 70, em 70 eu tinha 8 anos, né? Mas Zé Cavalcante foi morar em João Pessoa em 69, em 70 eu tinha 8 anos, 8 anos, né? Em 70. Perfeito. Zé Cavalcante morando em Patos, já não era mais prefeito, morando em João Pessoa, e ele vinha para a feira de São José de Piranhas. Ele vinha visitar os pais. Seu Manuel Cavalcante da Silva, mais conhecido como seu Né Bala. Né Bala. E eu fui vizinho, você sabe muito bem que você conheceu aquela casa onde eu morei, onde mora hoje Romeu Bala,
Romeu Cavalcante. E aquela casa meu pai comprou de Solon Machado, Solon, né? Solon de Paulinho. De Paulinho, pai de Pai de Paulinho. Paulinho. Nosso Comprou amigo aquela Paulinho, casa. um abraço para você. Um abraço, Paulinho. Com E a certeza gente, vai estar vendo. e a gente sempre morou alugado aqui, porque meu pai trabalhava na loja de Joaquim Ribeiro Campos, no balcão, foi balconista. Minha mãe, com muito esforço, sustentava todos nós como costureira da cidade. E nos primeiros anos foram de muita dificuldade. Mas aí depois meu pai, nos anos 60, foi nomeado por governador de Catolé do Rocha. Assumiu em 65. Eu não estou bem a par da assumiu e meu pai foi contratado como agente fiscal. E aí foi que a vida da gente melhorou e a gente comprou aquela casa ali. Bem, João Agripino Filho, foi nomeado no governo de João Agripino. João Agripino ganhou a eleição em 65, de Rui Carneiro, naquela eleição polêmica, né? Em 72, em 71 passou o governo para Hernani Sátero. Então, eu morava ali, eu era muito jovem, e eu tenho vagas lembranças de Zé Cavalcante entrando na casa do seu pai, seu Né Bala. Ele vinha de Patos e vinha para a feira, porque Zé Cavalcante era um cara que ele gostava de participar das feiras, para ele conversar com os agricultores. Ele gostava muito de ouvir as histórias contadas pelos sertanejos, os camponeses, os agricultores, e ele pegava aquelas histórias, memorizava, rabiscava, colocava em rabisco e transformava adaptava ao seu estilo literário folclorista e escrevia seus livros. Então eu tenho algumas lembranças ele entrando naquela porta ali do Jardim de Seu Né, e ali ficava repleta de pessoas ali, Seu Né sentado numa cadeira de balanço, né? E sua esposa, Dona Bernardina Cavalcante, também uma senhora muito distinta. Seu Né, um senhor magro, alto, falava manso, muito educado, sentado. E o dia de feira ali era muito movimentado. E ele vinha de Patos constantemente para a feira de São José de Piranhas. Quando eu passei a residir em São José de Piranhas, a partir de 79, lá pelos anos 80, início 82, 83, eu via Zé Cavalcante no Ponto Sem Réis, na Praça Vidal de Negreiros, nome daquela primeira praça, né? Praça dos Tacos, Praça do Relógio. E Zé Cavalcante já estava fora da política e ele fazia comícios, participava de comícios nos palanques, falava muito bem. E o pessoal gostava de ouvir os discursos de Zé Cavalcante. E ali, várias vezes, eu me encontrava com o Zé Cavalcante, andando com uma agenda embaixo do braço com um jornal. Ele vinha, ele ia para a Assembleia, passava nos gabinetes, tomava um cafezinho ali no Palace Hotel, ia para a sede do Cabo Branco, ali na Duque de Caxias, com a Peregrino Xavier de Carvalho, batia um papo e ficava ali pelo Ponto Sem Réis. E você sabia que Zé Cavalcante, ele fez parte de um grupo seleto de intelectuais que foi denominada de Universidade Ponto Sem Réis, que chegaram inclusive a formar, Zé, uma diretoria da Universidade Ponto Sem Réis. Existia todo os membros, e Zé Cavalcante era membro dessa Universidade Ponto Sem Réis, né? Tem até uma frase que ele diz aqui sobre a Universidade Ponto Sem Réis, que é uma frase que ficou muito conhecida na época, que Zé Cavalcante disse justamente na Praça Ponto Sem Réis. Ele disse assim: um político sem mandato é moeda fora de circulação. E é verdade. Zé Cavalcante, quando ele é cassado pelo regime militar, em 68 para 69, pelo AI-5, ele fica no ostracismo, né? Porque... Em seguida nós vamos para essa parte. Vamos aqui continuar outra pergunta aqui bem interessante que eu preciso fazer. Aí nós vamos, que já vai dar continuidade a essa sua... Eu dei uma olhada no livro,
Eu quero saber o seguinte, me conta aí, que está dentro do livro, a trajetória política, de seu Zé Bala, seus mandatos de deputado até prefeito de Patos. Aí a gente vai chegar no ponto que você estava expondo. Então, a trajetória política de seu Zé começou aqui em São José de Piranhas. Como foi? Dá uma explanada aí sobre o assunto. Bem, inicialmente, eu gostaria de dizer que Zé Cavalcante ele sai novo daqui. Ele, adolescente, frequentando as escolas, Dona Dondon foi professora dele lá na vila de São José de Piranhas, que hoje está embaixo do açude do Boqueirão. Ele conta que no livro dele, o primeiro livro dele, que ele ia a pé para a escola lá da Pinheira, do sítio Pinheira. O pai dele contratou o professor. Naquela época, né, se tinha professoras em casa, né? E ele ia para a escola lá na vila de São José de Piranhas. Em 1939, ele deixa a Pinheira. O pai dele tinha uma certa condição, né? Era um senhor agropecuarista, o seu Manuel Cavalcante da Silva, coloca ele para estudar em Cajazeiras. A Cavalcante era um jovem inteligente e perceberam que ele tinha um tirocínio, uma inteligência muito grande para ser um doutor. Naquela época era se formar e ser doutor. E então ele vai para o Colégio Salesiano de Cajazeiras, que era o diocesano, depois passou a ser diocesano. Em 39, lá ele inicia o ensino médio, que a gente chama hoje de ensino médio, né? Perfeito. E lá permanece até 42, e lá ele é levado para Patos pelo Monsenhor Manuel Vieira. Manuel Vieira conhece Zé Cavalcante e se torna um padrinho, um pai, né? Zé Cavalcante dizia que tinha sido a vida dele toda através do Monsenhor Vieira. Então ele é levado a Patos. Ele já tinha ingressado no tiro de guerra aqui em Cajazeiras, no serviço militar, mas lá em Patos ele em 45, em 42 ele conclui no diocesano de Patos os seus estudos médios, vai para Campina Grande, ingressa também lá no comando de guerra lá no Exército e retorna em 45. Bem no período da guerra, né? Uhum. Ele consegue a dispensa. Volta para Patos e em Patos ele, em 45, 46, ele conhece a sua futura esposa, Dona Rosalina Queiroz Cavalcante, uma jovem professora patoense, que ensinava no diocesano. Lá ele namora com Dona Rosalina, se casa e ele no diocesano, ele era um homem muito de confiança do Monsenhor Manuel Vieira. Um cara bem educado, fino, de trato fino. Zé Cavalcante era uma figura educada, né? E ele se casa em 46 e em 50 ele ingressa na política. Zé Cavalcante teve 3 filhos, né? Do casamento. 3 filhos. José Bertônio de Queiroz Cavalcante, que já faleceu. Maria Berlânia de Queiroz Cavalcante, médica conceituada em João Pessoa, a quem eu mando aqui um abraço cordial por ter incentivado esse trabalho e ajudado bastante. E José Bernânio de Queiroz Cavalcante. Engraçado porque o jovem José Bernânio de Queiroz Cavalcante, sempre vocês vão ver aí no livro, ele menino, sempre acompanhando o pai na trajetória política. Para onde o pai ia, Zé Cavalcante levava o filho mais novo. Então, em 50, o que é que acontece? Zé Cavalcante se filia à UDN, União Democrática Nacional, através da UDN patoense. E naquela época, o que é que acontece? Naquela época, o diocesano de Patos, ele era muito forte na política, né? Ele dava total apoio à questão política, porque tinha toda uma formação educacional, mas tinha muita força política o diocesano. Então, nas eleições de 50, o chefe político de Patos, Hernani Sátiro, né? Filho de Miguel Sátiro, o grande
chefe patoense. Então, Hernando Sátiro vai até o Monsenhor Vieira e pede para que o Monsenhor Vieira seja candidato a deputado estadual nas eleições de 3 de outubro de 1950. Monsenhor disse: olha, eu não posso abandonar aqui o diocesano, não posso sair da questão educacional, a evangélica e tal, de evangelização, mas eu posso indicar uma pessoa de muita confiança, e aí indicar o plano B, que foi Zé Cavalcante. Na época foi aquele alvoroço, porque os jovens da UDN patoense, a ala jovem da UDN, não queria que Zé Cavalcante fosse o candidato a deputado estadual que representasse Patos e fosse o representante, porque Hernando Sátiro era o deputado federal e queria ter o seu representante estadual em Patos e na Paraíba. Então, eles achavam que, Zé Cavalcante não é patoense, Zé Cavalcante é de fora, então vamos botar uma pessoa de Patos. Mas aí Hernando Sátiro, percebendo que Zé Cavalcante tinha condições, era um jovem que já começava a participar dos comícios, a dirigir carro de som, a falar, a começar a discursar em comícios. Então perceberam aquela vocação que ele tinha para a política. E Zé Cavalcante falava muito bem nos discursos, era um cara alegre, gostava de contar piada. Então foi lançada a candidatura Zé Cavalcante e ele foi eleito no seu primeiro mandato pela UDN com 3.213 votos, ficando aí, tendo sido o 10º mais votado na Paraíba, era 36 deputados, sendo o 3º mais votado da UDN, ficando atrás apenas de Ernesto Heráclito do Rego e Isaías Silva, todos da UDN. E aí Zé Cavalcante na Assembleia começou a fazer política e falava bem na tribuna, fez uma oposição ferrenha ao governador José Américo de Almeida, onde ele fazia discurso denunciando da Assembleia, né, aqueles discursos, aqueles embates com o PSD na Assembleia Legislativa. Ele como oposição, mas era uma oposição responsável, né? Zé Cavalcante, ele era um cara muito inteligente. Em 54, ele se elege para o 2º mandato de deputado estadual nas eleições de 13 de outubro daquele ano. Ele se torna o deputado com 3.148 votos. Ele é o 17º mais votado e o 9º mais votado da UDN, o seu partido. Só para você ter ideia, Zé Cavalcante naquela época, Zé, ele em São José de Piranhas, o maior reduto de Zé Cavalcante era Patos, né? Com certeza que era a cidade onde ele atuava politicamente. Mas São José de Piranhas era o 2º mais votado aqui em São José de Piranhas, 50, 54, 58. Já em 62, a votação dele já começa a cair um pouco, porque Zé Lacerda entra em cena como candidato, como deputado estadual, se elege, e ele não se elege nas eleições de 62, que a partir de 62 Zé Lacerda toma a dianteira e ele vai ser prefeito, Zé Cavalcante vai ser prefeito de Patos. Então, ele obtém em São José de Piranhas 611 votos em 54 e 2.225 votos em Patos. Em 58, vem a eleição de 3 de outubro. Nesse período aí, há uma coligação do PL com a UDN, que é uma coligação que vem para indicar a chapa de governador, e essa coligação era chamada Coligação Nacionalista Libertadora. E nessa coligação da UDN com o PL, Zé Cavalcante conquista o seu 3º mandato com 3.442 votos, sendo o 8º colocado na votação geral e o 3º de sua coligação. A votação dele cresce. Em São José de Piranhas ele obtém 547 votos,
e em Patos 2.537 votos. Então ele se elege aí no seu terceiro mandato. Em 59, nós vamos ter as eleições para prefeito, as eleições municipais, prefeitos, vereadores, em todo o estado. E Zé Cavalcante se afasta da Assembleia para ser candidato a prefeito de Patos. Nas eleições de 2 de agosto de 59, ele vai enfrentar nas urnas quem? O deputado estadual patoense Bival Olinto de Melo e Silva, cidadão muito conceituado na sociedade patoense. Zé Cavalcante vai ter como vice Francisco Soares de Sá, da UDN, e nessa eleição, uma eleição bastante disputada, Bival Olinto e Melo se elege prefeito. Então a primeira derrota na carreira política de Zé Cavalcante é na eleição de prefeito de 1959. Bival Olinto se elege com 4.082 votos e Zé Cavalcante 3.959 votos pela UDN. Zé Cavalcante era considerado um municipalista, né? Pois é. E aí vai a última eleição dele. Aliás, tem outra eleição aqui que é a eleição de 1962. Na eleição de 1962, essa eleição, 17 de outubro, Zé Cavalcante é derrotado. Zé Cavalcante, até a votação dele até aumenta, Zé, em 62, mas nós sabemos que a eleição é traiçoeira, né? Nesse ano aqui, a maioria dos políticos da UDN são derrotados. Inclusive, o próprio chefe político, deputado Hernani Sátro, é derrotado nas urnas. E Zé Cavalcante, o historiador Zé Otávio de Arruda Melo, que é um estudioso na política, ele diz que Zé Cavalcante foi traído pelas urnas, porque a população patoense aumenta, novos candidatos aparecem na cena política de Patos, e também nessa época, em 62, já é a crise do populismo. Essa crise do populismo, ela pega de surpresa aí muitos candidatos da UDN. A UDN sofre um duro golpe. Perfeitamente. Agora, eu gostei da deixa aí, para que a gente venha à próxima pergunta. Você falou que Zé Cavalcante era um político populista, né? O que era ser uma liderança populista naquela época? E, em primeiro lugar, é importante que os ouvintes entendam um pouco o que é populismo, né? Claro que muita gente sabe, outros não sabem, mas o populismo foi um conceito atribuído por alguns historiadores ao período que corresponde na América Latina e aqui no Brasil, que vai de 1930 a 1945 e de 1945 a 1964, né? Esse período é o chamado período populista, que inclusive também é contestado por muitos historiadores. O populismo é um fenômeno latino-americano. Tem Ottaviani tem um trabalho muito bonito sobre populismo na América Latina. Ottaviani, trabalho muito bacana. Eu indico esse livro, quem quiser ler sobre populismo. Então, o populismo, ele corresponde, Zé, a um período que se inicia na fase de transição da Primeira República, ou República Velha, que coincide com o final dos anos 20, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, todo aquele impacto sofrido pela crise agroexportadora, do modelo agroexportador. O Brasil era o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, de cana-de-açúcar, de algodão, mas esse modelo agroexportador está em crise, né? Está em crise, há uma queda muito
uma vertiginosa nas exportações brasileiras. Nós temos um salto qualitativo não, vamos dizer assim, nós conhecemos um período de modernização da nossa economia, a industrialização, mas é uma modernização sem mudança. No dizer do estudioso Peter Eisenberg, ele tem um trabalho chamado Modernização Sem Mudança, que as usinas de cana-de-açúcar, os velhos engenhos se transformam em usinas, e essas usinas também entram em decadência com suas tecnologias ultrapassadas. E aí esse modelo entra em crise quando vem a era de Vargas, a partir de 1930, Getúlio Vargas tomou o poder, e aí essa era de Vargas vem justamente com a modernização, o novo parque industrial. Getúlio Vargas coloca em prática uma política nacionalista. O que é o nacionalismo? É a defesa das grandes empresas pelo Estado, o Estado Nacional, em que Getúlio incentiva o café, ele incentiva a indústria e as exportações, e evidentemente que ele aparece como o grande salvador da pátria. Getúlio é considerado, quando ele se elege, naqueles discursos de inflamar multidões, de levar multidões para São Januário, campo do Vasco da Gama. Depois eu vou falar sobre isso. Então, ele era o líder das massas, ele era o condutor das massas. Ele é considerado o maior líder populista do Brasil. O que é o líder populista? É aquele condutor que consegue conciliar os interesses entre as elites dominantes, os industriais, os grandes industriais, os banqueiros, a classe dominante internacional, os banqueiros internacionais. Ele tem o apoio de todas essas elites, mas ele também atrai para si as camadas populares. Ele consegue atrair os interesses desses grupos antagônicos entre classes dominantes e classes dominadas. As classes dominadas são quem? A classe trabalhadora urbana, os trabalhadores urbanos, o operariado das cidades e a classe média urbana. Então ele consegue atrair essas classes, e na Constituição de 34 ele concede benefícios trabalhistas para essas classes sociais. Ele consegue atrair o salário mínimo, ele cria o salário mínimo, ele cria aquelas leis trabalhistas, né? 13º, indenização por demissão sem justa causa, e aí ele atrai essas classes. E Getúlio Vargas governa até 45, depois ele volta no final da Segunda Guerra Mundial. Em 37 ele dá o golpe de Estado, implanta o Estado Novo. Em 45 vem a Segunda Guerra Mundial, o fim do Estado Novo, a abertura política. Getúlio Vargas como aquele político experiente, não? Então, General Dutra é indicado por ele, se elege presidente, e ele volta nos anos 50 como presidente. Então ele atrai aquelas multidões, ele é esse líder que congrega as massas, a classe trabalhadora. Então o populismo é justamente esse período que nós temos aqui no Brasil, mas não é só no Brasil, em toda a América Latina. Nós temos o peronismo, por exemplo, com a Evita Perón, lá na Argentina, né? Nós temos no México o populismo no México, no Peru e em outros países da nossa América Latina. E aqui no Brasil, não só Getúlio Vargas. Mas a partir dos anos 40, com as eleições de 50, nós temos também os presidentes populistas, que foram Zé Américo, os governadores Zé Américo, né, com os presidentes JK Juscelino Kubitschek, depois os presidentes Jânio, né, todos eram presidentes populistas dessa época. E com a redemocratização nós vamos ter os partidos políticos, a volta da redemocratização. O que é? Os partidos políticos, o DN, PSD, PTB. Nessa época de 45 a 64, nós vamos ter aí 13 partidos políticos. Esses partidos
eles são partidos que, vamos dizer assim, são fracos porque os líderes populistas, eles conseguem dominar esses partidos, controlar esses partidos. E eles conseguem se eleger com votações grandiosas e se mantém no poder com o apoio dessas massas. Então, esse período é chamado populista. E Zé Cavalcante, como outros políticos, e também passa por outros cargos públicos, como deputados estaduais, governadores, senadores. E, em parte, Zé Cavalcante, ele encarna essa vertente do populismo que Zé Otávio chama de populismo udenista, urbano-rural. Entendi. Ele congrega as massas rurais, mas ele também é urbanista, porque a origem de Zé Cavalcante é no campo. E o discurso dele na Assembleia é justamente em prol das camadas populares, mas ele é um líder populista urbano. Zé Cavalcante, ele tinha uma penetração muito grande na periferia de Patos, não só entre as elites patoenses, mas também ele atrai as mulheres, ele atrai as crianças. Tanto é que ele foi conhecido como o prefeito das mulheres, o político das mulheres e das crianças que assistiam os seus comícios, né, e aplaudiam. Ele inflamava as massas. Então ele é um líder populista. Então o populismo é esse líder carismático que atrai multidões e que reverte para essas multidões alguns benefícios trabalhistas, né? E também moradias, emprego, favores, tudo isso, né? Ele atuava nessa política populista. Perfeitamente. Professor, agora vamos seguindo mais um pouquinho aqui, porque nós temos dentro da história do livro aí, inclusive você pode mostrar a capa do livro aí pro pessoal, nessa câmera aqui, ó. Essa câmera aí, você já está mostrando, e as pessoas que tiverem interesse de comprar o livro do professor Marconi, vai entrar em contato com ele pelo WhatsApp, tá aqui, e pelas redes sociais. A gente está botando aqui no rodapé do vídeo, para que você possa entrar em contato. Agora vamos seguir o seguinte, professor, e historiador, escritor, Marconi, vamos falar aqui o seguinte, você diz no livro que Zé Cavalcante era municipalista. Cita alguns municípios que ele fez a emancipação aqui na Paraíba, assim numa explanação um pouco rápida para a gente continuar e seguir mais na geral do nosso podcast de hoje. E agradecendo as pessoas que estão com a gente. E se você quiser mandar alguma pergunta aí, é só entrar no chat aí e fazer, que a gente vai respondendo aqui. Vamos à pergunta, professor. Os municípios que Zé transformou, não eram os municípios, no caso eram distritos. Os distritos que ele transformou em municípios. Zé, o que é o municipalismo? O que é o municipalismo? É política, o próprio nome já diz, voltada para os municípios, né? Zé Cavalcante, ele é piranhense, todos nós sabemos, um cara espetacular. Zé Cavalcante, ele nunca esqueceu sua terra natal, sempre vinha para cá para visitar os amigos, os parentes. Então ele sabia, ele conhecia o sofrimento do homem do campo. Muito embora Zé Cavalcante contava, engraçado, ele contava nos seus livros as histórias dele sobre o homem do campo. Mas na prática Zé Cavalcante não foi agricultor. Ele saiu muito jovem da Pinheira, mas ele contava nos seus livros as histórias do campo. Então ele, da tribuna da Assembleia, ele apresentou vários projetos ligados à agricultura, à eletrificação de distritos, de cidades, o abastecimento d'água aqui na bacia do açude de Boqueirão na época. Ele denunciava muito os grandes proprietários rurais que ficavam com a água e a terra, e o pobre do agricultor não tinha acesso à terra. Ele denunciava as grandes companhias que controlavam o algodão. Naquela época o algodão era o ouro branco, a maior riqueza do nosso país.
a Sambra, a Anderson Clayton, que explorava os agricultores comprando o algodão a preços mais baixos e obtendo lucros exorbitantes com o preço do algodão no mercado internacional, explorando a mão de obra, né, do agricultor. Então ele denunciava, para ter coragem, ele era muito corajoso denunciar essas empresas da Assembleia Legislativa. Foi bastante criticado pela situação na época no governo Zé Américo, mas depois que termina o governo Zé Américo, Zé Cavalcante, naquela transição ali de Flávio Ribeiro Coutinho, que adoeceu, assumiu o governo, né? No final dos anos 50, início dos anos 60, adoeceu lá no Rio de Janeiro e deixou o governo do estado e assumiu Pedro Gondim. Quando Pedro Gondim assume o governo, Zé Cavalcante passa para a situação, né? Pedro Gondim era da UDN, era do Partido Democrata Cristão, mas a base dele era da UDN. Então Zé Cavalcante tinha muito prestígio no governo de Pedro Gondim. E aí o que é que acontece? O governo de Pedro Gondim, nos anos 60, foi o governo que mais criou municípios, Pedro. Zé, criou municípios e foram assim, inúmeros. Zé Cavalcante aqui, pelo que eu pesquisei, ele apresentava um projeto à Comissão de Negócios da Assembleia Legislativa, que hoje é chamada Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, era chamada na época de negócios. Ele apresentava o projeto tramitava pelas comissões, se fosse aprovado, era levado para o plenário da Assembleia, porque funciona nesse sentido aí. E o primeiro projeto, por exemplo, de Carrapateira, foi apresentado em 59. Ele vendo que Carrapateira era essa região aqui de São José de Piranha. Carrapateira era um distrito muito pobre. Muita gente dizia que Carrapateira não tinha condições de ser cidade. Mas Zé Cavalcante lutou e hoje Carrapateira é cidade graças a Zé Cavalcante. Em 61 o projeto é aprovado, é transformado na lei número Carrapateira, da lei número 2.262, de 11 de dezembro de 61, foi um dos municípios criados por ele. Depois criou Serra Grande, lei número Serra Grande aqui, em torno de São José de Piranha, 2.619, de 13 de dezembro de 61. Nas regiões ali em torno de Patos, né? Ele atuava mais em Patos, e aí tem uns distritos ali na região das Espinharas que ele emancipou também. Salgadinho, lei número 2.676, de 22 de dezembro de 61. Santa Terezinha, na região de Patos, lei número 2.677, de 22 de dezembro de 61. Passagem, lei número 2.679, de 22 de dezembro de 61. Cacimba de Areia, lei número 2.689, de 26 de dezembro de 61. E a cidade de Diamante, aqui no Vale do Piancó, lei número 2.655, de 21 de dezembro de 61. Então, Zé Cavalcante, ele via muito a pobreza dos distritos na época, dos povoados, e ele lutava para que esses distritos se emancipassem. Evidentemente que a emancipação, Zé, ela traía impostos para o governo do estado. Esses impostos eram revertidos do governo federal para o governo estadual e, com certeza, o governo estadual transferia recursos para esses pequenos municípios. Então, era bom porque atraía recursos federais. Perfeitamente, professor. Vamos continuando aqui. Agora, como prefeito de Patos, existe a história, provavelmente não é mito, está lá no seu livro, né? Que Zé Bala, Zé Cavalcante, foi o melhor administrador dessa cidade, né? Fala algumas obras, alguns fatozinhos aí que tornou Zé Cavalcante esse mega administrador de Patos.
a gente tem que entender o seguinte: na eleição de 62, Zé Cavalcante sofre esse duro golpe com a derrota dele, juntamente com o Hernando Sátiro e outros políticos da UDN, que é justamente, como eu lhe falei, a crise 62, já a véspera do golpe de 64, né? Já está ali o populismo em crise, e pega esses partidos tradicionais. Como a UDN tinha uma como é que a gente chama? Era muito alto como é que a gente chama nos partidos políticos para se eleger? A legenda. A legenda era muito alta, então Zé Cavalcante também se prejudicou os políticos da UDN patoense. Então, o seguinte, Zé Cavalcante ficou na suplência da UDN em 62, e aí um deputado, se não me engano era Otávio Mariz Maia, aqui, dos Maias aqui, é chamado para ocupar um cargo no governo do estado. E Zé Cavalcante, como suplente, ele é convocado para a Assembleia Legislativa no início da legislatura em 63. E assume o cargo na Assembleia. Mas logo em seguida, de acordo com a lei eleitoral, ele se afasta da Assembleia, já nesse quarto mandato, já como suplente, se afasta da Assembleia e é lançado novamente pelo grupo da UDN patoense do diocesano de Monsenhor Vieira, o diocesano a UDN de Hernando Sátiro, e é convocado para ser o candidato novamente a prefeito. E ele lança sua candidatura juntamente com o vice, o comerciante José Gonçalves de Abrantes. O PSD lança as candidaturas do comerciante Severino Lustosa de Moraes e seu vice, o agente fiscal Stoecel Vanderlei de Souza. A candidatura de Zé Cavalcante foi muito bem aceita. Em Patos ele se elege com 4.669 votos, contra 4.141 do seu opositor. Ele se elege prefeito de Patos na eleição de 63. Zé Cavalcante, quando ele toma posse, ele reúne o seu secretariado, chama Edivaldo Mota. Edivaldo Mota foi eleito vereador nessa época, convoca Edivaldo Mota para fazer parte do seu secretariado, e aí quando Edivaldo Mota ingressa na política nessa eleição, aí se elegendo vereador e é convocado para ser um dos membros do governo. E aí ele toma posse na prefeitura de Patos. Zé Cavalcante vai governar de 30 de novembro de 63 até 29 de janeiro de 69. Aí aproximadamente aí 5 anos, até porque nessa época, em pleno regime militar, o mandato era de 4 anos, mas nesse período aí os prefeitos têm 1 ano, majorado aí 1 ano a mais de mandato. Por exemplo, Expedito Holanda governou aqui 5 anos, né? Os prefeitos que foram eleitos em 63 ganham mais 1 ano de mandato. Zé Cavalcante foi eleito durante 4 vezes consecutivas, só para se ter ideia, o melhor prefeito do ano. 4 vezes consecutivas, 64, 65, 66 e 67. Só não foi em 68 que ele ficou de fora, mas 4 vezes seguidas. Existia uma equipe de jornalistas muito conceituada nessa época, e dentro do Palácio da Redenção, jornalistas renomados, e eles organizaram esse concurso para escolher através das obras, né? Existia uma votação dessa classe jornalística muito preparada para escolher o melhor prefeito do ano. Inclusive, nessa época, Zé, foi publicada uma revista chamada Tambaú, uma revista do Nordeste. Ela foi publicada 3 exemplares. Uma de 65, uma em 66. Não, foram 4. Foram 3. Duas de 66, no ano de 66, e uma no ano de 67. O
que é que acontece? Nessa revista, eles colocaram as matérias das administrações de Zé Cavalcante. Eu tive acesso a essas revistas e assim, reportagens excelentes sobre as administrações de Zé Cavalcante. Então ele foi escolhido o melhor prefeito em 64, logo quando ele inicia o governo, em 15 de novembro, antes de completar um ano, Zé Cavalcante já inaugura suas primeiras obras. A lavanderia de roupas Maria Sinhá, no bairro Santo Antônio, e o posto médico e dentário Rosinha Xavier, no bairro da Liberdade. Uma multidão. Naquela época, a multidão ia para você ver os locais, né? As camadas mais pobres da sociedade, da periferia. Naquela época, não se tinha água encanada nas casas, né? Era abastecida através de animais. Você sabe muito bem que a gente acompanhou aqui na época, nos anos 60 e 70. Então, essa lavanderia, elas foram excelentes obras de Zé Cavalcante, porque as lavadeiras iam para aqueles locais lavar roupa, trabalhar em outras residências, entregando roupa lavada, engomada. Então, era uma fonte de renda para elas. E Zé Cavalcante teve muito apoio dessas lavadeiras em Patos. E os postos médicos e dentários, as escolas, começou a construir escolas pelos bairros. Então, no dia 29 de novembro, ele entrega à população um cabedal de obras e é escolhido em 64 como o melhor prefeito do ano. Em apenas 2 anos de administração, Zé Cavalcante fez uma revolução na arte de administrar, realizando trabalhos de assistência social, construção de escolas, casas populares, postos médicos, clubes recreativos, assistências às mães desamparadas. Seus projetos de administração em Patos foram considerados, para a época, revolucionários, que serviram de modelos para outros prefeitos, outros governadores. A gente teve visita aqui do governador de Pernambuco, que veio para Patos, trouxe a primeira-dama, e eles ficaram encantados com as obras administrativas de Zé Cavalcante, as obras de construção de casas e de centros recreativos. Nesses centros recreativos, eles ensinavam a arte de bordar. As mães, a esposa de Zé Cavalcante era uma verdadeira senhora que ficava junto das bordadeiras, das artesãs, ensinando as artesãs a ter sua própria renda, porque elas faziam os produtos artesanais e colocavam à venda. Então, esse modelo foi bem visto pelo governador de Pernambuco, que divulgou na época. Zé Cavalcante foi chamado para encontros de prefeitos, né? Ele foi citado, ele viajou para os Estados Unidos para divulgar sua administração nos Estados Unidos. Ficou bastante conhecido. E aí, no bairro de São Sebastião, por volta de 1967, ele colocou em prática um modelo de construção de casas, que ficou marcado na sua administração, a Vila Cavalcante, que até hoje, quem ganhou uma casa lá em Patos na época, agradece muito a Zé Cavalcante como modelo de casa popular. A Vila Cavalcante, ele elaborou esse projeto, que era um regime de mutirão, em que o material, a prefeitura dava o terreno e o material para o sujeito construir sua própria casa. Já pensasse? Então o sujeito tinha o material e o terreno para construir sua casa, né? Perfeito. Zé Cavalcante entrou muito em conflito com o governador na época, João Agripino, porque Zé Cavalcante tinha aquele temperamento dele de administrar voltado para o povão, né? E esse regime de mutirão não agradou muito a João Agripino, porque o governo de João Agripino tem aqueles projetos de casa na época pelo Monte Pio, que depois passou a ser IPEP, né? O IPEP, eu mesmo fui sorteado com a casa lá em Mangabeira pelo IPEP, já no governo de Maranhão, como funcionário público. Então, João Agripino queria que as casas fossem construídas no modelo do Monte Pio.
E Zé Cavalcante disse, não, eu tenho meu projeto. E muitas vezes eles discutiam, mas depois voltava à normalidade, sem nenhum problema. Zé Cavalcante ingressa, eu esqueci de falar desse problema aí, desse problema não, com o regime militar imposto em 64, Zé Cavalcante migra da UDN para a Arena, Aliança Renovadora Nacional. E ele a UDN começa a fortalecer os seus diretórios nos municípios. Na eleição de 65 ainda era eleição por aqueles antigos partidos políticos, mas Zé Cavalcante luta para fortalecer pelo interior o diretório estadual da Arena. E ele era um cara tão sério, Zé Cavalcante, que ele via políticos, alguns políticos que ele dizia que não merecia confiança, não era preparado para entrar na Arena porque eram denunciados por corrupção. E Zé Cavalcante chegava ao presidente da Arena e dizia, chegava a escrever para o presidente da Arena e dizia, aquele político ali não merece estar na Arena, como é que fica essa situação? Mas a Arena queria aumentar os seus quadros, né? E ele chegou a brigar, a discutir com o João Agripino, dizendo o seguinte, eu vou cair fora da Arena, eu vou sair da Arena porque não tem condições. Mas ele não saía não da Arena não, ele só fazia discutir, mas depois voltava à normalidade. Então a Vila Cavalcante ficou como um modelo de casas populares que ficou marcado na história política de Patos, na história social de Patos. E além dessa Vila Cavalcante, nós temos os centros recreativos. O que era um centro recreativo? O centro recreativo era um espaço social, um espaço amplo, em que ali dentro você congregava. Ele fez 3 grandes centros recreativos em vários bairros. O mais importante, o maior de todos, foi no bairro de Belo Horizonte. Dentro do centro recreativo, nós tínhamos quadra de basquete, nós tínhamos voleibol, futebol de salão, parque infantil, menino pobre, para as crianças brincarem naqueles parquinhos o dia todo. Você já imaginasse isso na época, nos anos 60? Era uma diversão. Praça de esportes, Tiburtino Leite, teatro popular. Zé Cavalcante chegou a construir esse teatro dentro desse centro recreativo, e eu viajando a Patos, eu dizia, rapaz, centro recreativo Ariano Suassuna. Eu conversando com o vereador Jander Lira, a quem eu mando um abraço aqui, lá na cidade de São Caetano, e Jander Lira mandou uma entrevista de Ariano Suassuna, agradecendo, eu não sei a que canal de TV ou de rádio foi essa entrevista, mas ele mandou para mim, agradecendo a Zé Cavalcante por ter colocado o nome desse teatro de Ariano Suassuna. Depois, quando eu vi no jornal que o centro recreativo do bairro de Belo Horizonte tinha um teatro chamado Ariano Suassuna, eu disse, pronto, esse teatro foi o que Jander Lira falou, que ele prestou essa homenagem a Ariano Suassuna. E dentro desse parque tinha, só para ter ideia, biblioteca para os alunos lerem, né? A biblioteca que recebeu o nome do ministro José Américo. Engraçado, ele era adversário de Zé Américo, mas ele admirava Zé Américo. No início da carreira política dele, ele disse que admirava Zé Américo. Zé Américo, quando foi inaugurar o estádio municipal Zé Cavalcante, fez um discurso enaltecendo a figura de Zé Cavalcante. Eu esqueci aqui de colocar a construção do estádio Zé Cavalcante, que foi em 64. O estádio não estava totalmente acabado, pronto, mas 80% aí estava pronto, né? O estádio que até hoje está lá em Patos, que foi uma das maiores obras dele, o estádio Zé Cavalcante. Na inauguração, Zé Américo veio para cá, fez o toque inicial, deu toque de 2 equipes, né, lá de Patos. Houve um torneio de futebol das principais equipes amadoras, e Zé Américo deu o toque de bola inicial, né, da partida, inaugurando o estádio, fez discurso. O governador Pedro Gondim também teve, autoridades, deputados estaduais, toda a comitiva do governador se fez presente. Depois teve um discurso na Câmara
na prefeitura, houve uma grande festa à noite no Tênis Clube de Patos. E foi uma das grandes obras de Zé Cavalcante. Foi ali, em 64, onde Zé Cavalcante fez a primeira grande feira de gado no estádio Zé Cavalcante. Zé Cavalcante gostava muito de animal, né? De gado, falava muito em vaqueiro e vaquejada. E essa primeira feira de exposição de animais foi uma feira patrocinada pela Prefeitura de Patos e recurso do governo estadual do governador Pedro Gondim, onde os criadores de gado iam para comercializar o gado lá nessa feira, né? Exposição de animais. E também vale enaltecer aqui, vale salientar também uma das grandes obras do governo de Zé Cavalcante, porque ele limpava a cidade, arborizava, plantava árvores, construiu avenidas, abriu avenidas, e ele fez uma reforma que ficou na história também na praça da época, que era a Praça João Pessoa. Essa praça já teve mais ou menos, eu conheci, estive lá recentemente, ela é denominada de Praça Edivaldo Mota. Lá está ao lado do Diocesano a praça fica em frente ao Diocesano, ladeada aí fica a sede da biblioteca do Armorial do Piranhas, de Zé Mota Victor, a casa de Zé Cavalcante, que está lá, que é um casarão de primeiro andar, mantém toda a sua estrutura quando ele morou em Patos. A casa da família Mota, de Edivaldo Mota, da deputada estadual que representa a família Mota, e uma igreja muito antiga, a igreja primitiva lá de Patos, se não me engano é Nossa Senhora da Conceição, e ali fica ao lado também o Centro Cultural de Patos, onde se faz as exposições de livros, apresentações culturais. Eu conheço lá e pretendo ir esse ano, agora em setembro, lançar o livro de Zé Cavalcante por volta do dia 23, 24, 25 de setembro, agora que coincide com a data da festa de Nossa Senhora da Guia lá em Patos, que é uma grande festa. Então, os bibliófilos aí, eles lançam seus livros nesse período aqui, que coincide com a festa aqui de emancipação política aqui de São José de Piranhas. Gostaria de dizer também que Zé Cavalcante fez essa reforma na praça, transformou essa praça ao dotá-la de jardins suspensos. Não sei se você se lembra, eu fui aluno aqui de Messias, e Messias dava aquelas aulas de história falando do antigo Império Babilônico, do rei Nabucodonosor, que embelezou a Babilônia e construiu uns jardins suspensos, onde ele dá de presente à rainha, sua esposa, o jardim suspenso, que foi na Praça João Pessoa. Essa praça ficou conhecida como Praça da Babilônia, em alusão à antiga Babilônia do rei Nabucodonosor. Ali tinha fontes luminosas, jardins, parques. Então era uma praça belíssima, que foi dotada de iluminação, de arborização na época por Zé Cavalcante. Essa praça já foi feita muitas reformas, né? Então, caro colega, foi isso. Zé Cavalcante foi um revolucionário na administração, na arte de administrar em Patos. Pois bem, vamos continuando aí, professor Marcones, e vamos ver aqui. Houve uma treta entre o Hernandes Sátiro e Zé Cavalcante na época, que levou você vai contar um pouquinho dessa história aí, e em seguida tem no relato que Zé Cavalcante foi com a família para João Pessoa, e daí para frente ele se dedicou totalmente à literatura. Vamos falar um pouquinho aí da treta política, em seguida vamos para a literatura. Nós já estamos com 1h e pouco de live, para a gente adiantar e tocar o assunto inteiro, porque senão nós vamos passar... Né? É nada, é muito assunto. É muito assunto. O livro é bem interessante. Então, veja aí. É a treta política que levou Zé Cavalcante a mudar com a família
para João Pessoa, e daí ele já se dedica totalmente, e vamos continuando. Faz aí tua explanação. É o seguinte, houve um rompimento, né, e a cassação dos direitos políticos de Zé Cavalcante. Zé Cavalcante trabalhou a vida inteira para a família Sátiro lá em Patos, de Hernani Sátiro. Zé Cavalcante dedicou toda a sua vida à cata de votos, viajava, fazia comício, subia nos palanques. Era o braço direito de Hernando Sátiro. Quando era Hernando Sátiro em Brasília, na Câmara Federal, e Zé Cavalcante aqui na Paraíba, em Patos, representando a UDN patoense. Mas aí, depois de anos e anos de casamento bem sucedido, né? Infelizmente veio a crise, entre a crise e a separação de Hernani Sátiro com Zé Cavalcante. Em pleno regime militar, eles começaram a traçar caminhos diferentes, que se a gente for, a gente não vai entrar aqui em detalhes, porque são muitos assuntos, mas trilharam por caminhos diferentes. No dia 13 de dezembro de 68, o presidente Costa e Silva promulga o famigerado ato institucional número 5, o AI-5. Nós sabemos que o AI-5, em pleno regime militar, ele caçava direitos políticos, ele prendia os opositores, ele utilizava de vários artifícios, né? Ele demitia pessoas do serviço público, ele afastava deputados, senadores. Então, Hernani Sátiro, nessa época aí, ele em pleno regime militar, ele vai para o Ministério, vai ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Militar, o STM, em 1969, em pleno regime militar, né? No auge do regime militar. E poucos meses depois, Hernani Sátiro era um cara muito ligado ao regime, era o braço direito do regime, né? Depois, em pouco tempo, ele se aposenta lá do cargo de ministro do Superior Tribunal Militar para poder participar da eleição indireta que o elege governador da Paraíba, né? A ordem vinha de Brasília, a indicação do nome. Quando chegava aqui na Paraíba, na Assembleia Legislativa, o nome era referendado e colocado em votação, e a Assembleia aprovava aquele nome, já vinha no, como se diz assim, no bolso do colete do paletó, né? E ali Hernando Sátiro se torna governador em 72, sucedendo a João Agripino. Zé Cavalcante, nesse período aí, 68, já estava no finalzinho do governo dele, como prefeito de Patos, e provavelmente ele tem seus direitos políticos cassados. Ele termina o mandato dele. Ele não é afastado do cargo. Ele termina o mandato dele, tem seus direitos políticos cassados, provavelmente pelo famigerado AI-5. Tem historiadores que colocam que Zé Cavalcante só vai ser cassado em 72, nas eleições municipais de 72. Mas Zé Cavalcante, quando ele sai daqui, quando ele deixa a prefeitura em janeiro de 69, ele ainda participa de alguns eventos ao lado de João Agripino, ao lado de algumas autoridades na época, mas em julho de 69, se não me engano, dia 14 de julho, que é a data da independência dos Estados Unidos, né? Ele se transfere para João Pessoa com a família. Dona Línia, professora, se aposenta do Colégio Estadual de Patos, o antigo diocesano, né, vai ser estadualizado. Monsenhor Vieira se elege deputado federal nos anos 60, né, você sabe muito bem disso. Depois ele volta para Paraíba, ele não quer mais continuar na vida pública e continua atuando na educação lá em João Pessoa, no Colégio João 23, depois ele volta a celebrar. E aí Zé Cavalcante vai com a família em 69, residir em João Pessoa. Então eles já trilharam aí por caminhos diferentes, né? Zé Cavalcante, no início dos anos 70, ele
nós temos aí vamos dizer assim, um período de crescimento no setor cultural paraibano, em 71. Em 72, Zé Cavalcante, mesmo morando em João Pessoa, ele ainda almejava ser candidato, mas aí já Hernando Sátiro ele não se entende, eles não se entendem, e os diretórios da Arena, que naquela época era Arena 1 e Arena 2, né? Que era Arena, depois Arena 1, Arena 2 e Arena 3. Eram as sublegendas. Hernando Sátiro lança seu candidato em 72, que foi Aderbal Martins, e seu vice Apolônio Gonçalves pela Arena 1, e Zé Cavalcante apoia a candidatura do professor Duval Fernandes e seu vice Roberto Cid Gomes de Melo Silva pela Arena 2. E essa campanha é considerada uma das campanhas mais acirradas da história de Patos. Porque Zé Cavalcante ele vem ele sai de João Pessoa e vem para Patos fazer a campanha do seu candidato. Hernando Sátiro, já no governo, né, fica apoiando o seu candidato. Padre Levi lança o seu candidato pelo MDB. Padre Levi começa a fazer aquelas passeatas com animais, né, com galinha, com jumento pelas ruas e atraindo multidões. Muita gente dizia que a candidatura de Padre Levi crescia e que estava ameaçando a candidatura do candidato de Hernando Sátiro e de Zé Cavalcante. Então, concluindo essa parte aí, o candidato de Hernando é eleito prefeito de Patos. Pronto, aqui nós temos algumas... não vai dar para colocar o chat na tela, porque deu um probleminha aqui, mas vamos passar algumas mensagens aqui. Demétrio Faustino está parabenizando, dizendo é um show cultural. Demétrio, seu amigo Demétrio, nosso amigo, né? Muito obrigado. Aldinete Souza, boa noite. Um grande escritor que ama o que faz. Aldinete. Francisco Gomes de Assis está dizendo parabéns. Parabéns ao professor, parabéns ao Podtaço. O escritor José Marconi pelo belíssimo livro. José Cavalcante está parabenizando. Não dá para botar na tela porque nós tivemos um probleminha aqui e não está conseguindo ir, mas estamos lendo aqui. Gustavo Dom Guga está dando parabéns também à figura, o professor, escritor, historiador. Parabéns e dá excessivamente, só coisa boa. E Gustavo pede para falar rapidinho aí um pouquinho sobre a genealogia da família Cavalcante. Eu não sei se você tem acesso, porque a genealogia já posso falar. É uma coisa já bem distante, né? Mas continua aí para a gente prosseguir no assunto. Valeu, gente, que tá, não deu para colocar o chat na tela, mas li todas as mensagens que apareceram aqui para mim. Com você, professor Marconi. Voltando à genealogia, respondendo ou continuando? Você pode falar um pouquinho sobre a genealogia que ele pediu para você, da família Cavalcante, né? Depois a gente volta. Aí a gente já segue. Queria voltar para a parte literária dele. Sim, a literária quando ele vai morar em João Pessoa, aqui, né? Nós vamos conseguir aqui, porque a gente já vai para a próxima pergunta, né? A genealogia, que Gustavo pediu para você falar, se você tiver conhecimento dela, né? Que eu não sei, genealogia, não sei se nem está no livro. Mas fica à vontade, professor. Olha, meu amigo Gustavo, a quem eu mando um grande abraço aqui, inclusive está me ajudando no Salão Cultural, entende muito de história e também dessa parte de projeção, né? Perfeitamente. Bem, a família Cavalcante, há quem diga que é a maior família brasileira, né? Ela vem da Europa, ela é de origem italiana, passando por vários países, Espanha, né, Portugal. Vem de Batista do século XIV, Batista Cavalcante, um fidalgo de Florença, na Itália, casando-se com Francisca Accioli, filha de Zenóbio Accioli e de Catarina Delfine. Tiveram Rodrigo Cavalcante e Antônio Cavalcante. Então essas famílias elas vão se expandindo para outros países, e na Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, em Portugal,
essa família ganha destaque e vem para o Brasil, né? Aqui com a descoberta, a colonização, eles vêm para cá. Das famílias Cavalcante, aqui no Brasil, formadas aqui no Brasil, vai começar a partir do sobrenome Cavalcante, que rememora-se a família Cavalcante da Silva, porque tem Cavalcante da Silva e várias ramificações, né? Aqui em São José de Piranhas é Cavalcante da Silva. Então, o sobrenome, ele aparece no Alto Sertão da Paraíba, principalmente no Vale do Piancó, e do Vale do Piancó ele vem a São José de Piranhas. Agora, ao chegar ao Brasil, essas famílias elas vão se radicar aqui no Nordeste, em várias regiões, e aqui no Nordeste é em Pernambuco. Pernambuco se destaca no Nordeste como a região de maior produção de cana-de-açúcar, né? E os Cavalcantes eram grandes produtores de cana-de-açúcar, proprietários rurais, famílias ricas e tradicionais da época. Então eles se estabelecem em Pernambuco. Tem até uma quadrazinha que diz, que fala sobre os Cavalcantes, né? Quem viveu em Pernambuco, é mais ou menos assim, quem vive em Pernambuco ou será cavalcante ou será cavalgado. O domínio dos Cavalcantes impressionava muito na produção açucareira, rica de cana-de-açúcar. E aí, eles vêm em direção ao interior. Evidentemente que com a conquista, com a colonização dos sertões, eles vão partindo para o interior. Então, as regiões aqui na Paraíba que mais receberam Cavalcante e que vem para São José de Piranhas aqui, nós temos o Vale do Piancó. Conceição, que naquela Misericórdia, que era a antiga Itaporanga, hoje é Itaporanga, né? Itaporanga é a antiga Misericórdia. Muitos Cavalcantes se estabelecem nessas regiões aqui. Piancó, Coremas e Emas na Paraíba. E os Cavalcantes do Vale do Piancó é a maior referência genealógica que reflete aqui em São José de Piranhas. Então eles entram aqui em São José de Piranhas, consequentemente eles se enraizam, se fixam aqui por vários sítios, vamos dizer assim. O patriarca dessa família Cavalcante aqui chama-se o senhor João Cavalcante da Silva, mais conhecido como João Bala, né? Ele se fixa nas regiões de Bom Jesus aqui, Currais, Pinheira, Curtume, Várzea e Malhada das Flores. Você conhece esses municípios? Tem uma ideia. Pronto, eu não conheço. Eu conheço Pinheira, Currais, não conheço todos não. Bom Jesus, todos os municípios de São José de Piranhas. Agora, essas famílias vão se estabelecer aqui na segunda metade do século XIX, os membros da família Cavalcante, e eles vão adquirindo propriedades, certo? Então, os avós paternos de Zé Cavalcante é o senhor João Cavalcante da Silva, mais conhecido como João Bala, que vai se casar com a senhora Francelina Cavalcante. E que dessa união vai nascer 14 filhos, sendo 6 homens e 8 mulheres. Então, o patriarca da família é João Cavalcante da Silva. Eu reconheço que lutei bastante para pegar informações sobre o senhor João Cavalcante da Silva, mas como é assim um registro de nascimento muito antigo, lá do século XIX, provavelmente ele nasceu por volta de 1846, então a gente nessa época fica muito difícil de você pegar a genealogia, né? De pegar registro de cartório, esse negócio todo. Você ainda encontra alguns, mas foi muito difícil até em pesquisar em outros livros, registros sobre ele. E o senhor João Cavalcante da Silva, desses 14 filhos, você vai encontrar toda a relação no meu livro.
inclusive os Cavalcante, Zé Cavalcante da Silva, de Cajazeiro, empresário, Deusimar Cavalcante, que era um primo de Zé Cavalcante aqui, de São José de Piranhas. Deusimar e Zé Cavalcante da Silva formaram lá em Cajazeiras a Cavalcante Primo. E Zé Cavalcante aqui foi fazer carreira política em Patos. Então, o senhor Manuel Cavalcante da Silva era filho de João Cavalcante da Silva. Quem é seu Manuel Cavalcante da Silva? É seu Nebala, que eu me referi aqui no início, que fui vizinho aqui a seu Nebala, quando morei aqui nos anos 70. Fui vizinho. Então, seu Manuel Cavalcante da Silva, o seu Nebala, que é pai de Zé Cavalcante, ele era o filho mais novo de João Cavalcante da Silva. Ele era o filho mais novo. Casou-se com a senhora Bernardina Cavalcante, da qual veio a prole de Zé Cavalcante, que gerou aí 11 filhos, que foi seu Aurélio, o mais velho, depois Zé Cavalcante, Francisco Cavalcante da Silva, todos com o apelido Bala, Chico Bala, Manuel Cavalcante Filho, Mané Bala, Assis Cavalcante, Assis Bala, Maria Cavalcante da Silva, Dona Maria Bala, Serafim Cavalcante de Souza, Tenente Bala, João Cavalcante da Silva, J. Bala, esses aqui eu conheci todos, Dona Delza Cavalcante da Silva, Romeu Cavalcante da Silva, Romeu Bala, e Maria Marlene Cavalcante, essa eu me lembro muito, porque foi minha vizinha aqui, eu tenho muitas lembranças. Então foram 11 filhos aqui, de seu Manuel Cavalcante da Silva, seu Nebala, o filho mais novo de João Cavalcante da Silva, João Bala. E aí o apelido Bala, para quem não sabe, vem justamente do seu cavalo. Ele criava cavalo e gado, e ele saía no seu cavalo esquipador para as feiras de São José de Piranha, da vila de São José de Piranhas, e lá ele fazia acrobacias. Ele corria muito, o cavalo corria muito. É a esposa do seu João Bala, que Zé Cavalcante conta nesse livro aqui, foi o primeiro livro dele, publicado em 74, Piadas, Potocas e Pilhérias, publicado em 74, ele já mora em João Pessoa. Ele chama que minha bisavó, Dona Leitinha, dizia que o cavalo Bala vinha da velocidade do cavalo, que corria como uma bala. A velocidade era comparada a uma bala, era como uma bala. E daí veio essa alcunha de Bala. Agora, interessante, Zé, interessante, que o símbolo Cavalcante, o símbolo da família Cavalcante, que já vem da Europa, é um cavalo real. Então, Cavalcante significa cavalo, cavalgar, aquele que corre, que tem a montaria de sela. Então, para você ver como as coisas são coincidências, né? Os Cavalcantes de São José de Piranhas eram exímios criadores de cavalo, eram exímios domadores, agropecuaristas, criavam cavalo, burro, mula, né? E o que mais se identificou com o seu João Cavalcante da Silva, o João Bala, que Pedro Lins tanto cita nos livros dele. Pedro Lins chega a dizer que o apelido de João Bala foi criado por ele mesmo, e que na condição de fazendeiro abastado possuía um cavalo de sela, afamado esquipador, adestrado, tido como um dos melhores da redondeza. Nos dias de feira, a principal avenida de São José de Piranha, trecho entre a rua Escama de Peixe, Escama, Peixe e o Coreto da Pracinha, na vila de São José de Piranhas, no horário das 4 às 5 horas da tarde, era reservada a exibição de seus cavalos meeiro, esquipando em parelhas, sob os aplausos das autoridades, inclusive dos seus familiares, que sentados à sombra das calçadas assistiam como sendo o mais belo espetáculo da época, em cujas cenas os apresentadores faziam o papel de artistas. Então, Chico Bala
que eu não me lembro, eu era muito jovem aqui, saí daqui em 79, não tenho muita lembrança de Chico Bala, mas eu acho que eu já vi Chico Bala aqui na rua. Ele eu coloquei na abertura de capa do meu segundo capítulo, ele montado no seu cavalo. Chico Bala, que era criador exímio de cavalo aqui nos currais, criador de cavalo, então eu coloquei essa foto de capa no início do capítulo doado pela família. Então aí vem toda essa descendência genealógica, né, que se estabeleceu em São José de Piranhas através de João Bala, vindo do Ceará, do Vale do Piancó, Curemas, Emas, Conceição, Misericórdia, se estabelecendo aqui em São José de Piranhas, em várias localidades, e que gerou toda essa família tradicional, família que hoje aqui em São José de Piranhas a gente deve agradecer, né? Queria mandar um abraço aqui, se estiver assistindo, doutora Celda, doutor Edson Cavalcante, doutor Edson Pereira, aos familiares aqui, Eugênio, tantos outros Cavalcantes aqui, Estênio, são meus amigos aqui de São José de Piranhas, família muito conhecida, muito tradicional, família que fez e continua fazendo história. Então, Gustavo, se a gente fosse aprofundar aqui, a gente tem muito pano para as mangas, né? Mas assim, a pesquisa, você vai no meu livro ver aí sobre essa trajetória dos Cavalcante da Europa, perpassando pelo Nordeste, Paraíba, Sertões, até chegar aqui no Alto do Piranhas. Perfeitamente. Professor, você trouxe aqui alguns livros, eu queria que você desse uma explanadazinha para a gente, que algumas apresentações aí que você quer fazer, para a gente já dar uma agilizada para ir para o fim da live, que nós já estamos com 1h30. Então, apresenta aí alguns livros que com certeza são seus, o que você achar interessante, e vai fazendo aí para a gente tocar a embarcação. É com você, Marcondes. Eu vou fazer de maneira rápida a apresentação do meu livro, foram 10 ao todo, com esse novo livro aí de Zé Cavalcante. O primeiro aqui em 2006, São José de Piranhas, eleições e partidos políticos. Quem quiser pegar o resultado de eleição aqui, pode vir para o meu livro. De governador, de vereador, de prefeito, de 47 a 64, está no meu livro aqui. Então São aí José de Piranhas. É uma história sobre todas as eleições de São José de Piranhas. Não só em São José de Piranhas, mas as votações de governador, de prefeito, de vereador, nesse período aqui, do populismo, da redemocratização, está nesse meu livro aqui. Legal. E foi muito criticado na época, né? O pessoal dizia, esse livro é muito fraco, mas é porque não existe mais. E é um livro esgotado, mas mais é citado em várias pesquisas de escritores aí que trabalham nessa área política. O segundo livro, em 2008, foi Arena vs MDB, de 1965 a 82. Naquela época era o bipartidarismo, Arena vs MDB, do regime militar. Aqui, 2 anos depois, eu retroagi no tempo um pouco, na República Velha, São José de Piranhas, conselheiros, intendentes e prefeitos. É uma história mais da vila de São José de Piranhas, onde eu falo dos primeiros conselheiros e os vereadores, os intendentes e os prefeitos que governaram São José de Piranhas. É um livro bem interessante que também está esgotado. Esse acervo está todinho lá no Todo esse acervo salão. Está no meu salão cultural, quem quiser adquirir. Esses livros não, porque esses aqui não existe mais à venda, porque são livros esgotados. Mas meu livro de Zé Cavalcante se encontra à venda na papelaria do Assis, em frente ao Jatobá Clube. E também, se alguém quiser no WhatsApp, quiser adquirir o meu livro, entre em contato comigo pelo WhatsApp, lá no Salão Cultural também, estará à venda o livro de Zé Cavalcante. Depois, Memória de Jatobá Clube, nós resgatamos um pouco da história, eu convoquei o nosso historiador aqui, patriarca dos historiadores, Messias Ferreira de Lima, Memória de Jatobá Clube. Depois, fiz esse aqui também em parceria com o Messias, História da Paróquia de São José de Piranhas, 147 anos, 174 anos de fundação. A câmera. De 1840. De 1840 até 2014. Um trabalho também esgotado. Depois vem Antônio Gomes Barbosa, uma biografia contratada pela família Gomes. Nós podemos também, qualquer dia, né, depois fazer um
um podcast a respeito de seu Antônio Gomes Barbosa, que também é uma figura Com certeza. de grande nome ilustre, né, de São José de Piranhas. Com certeza. Continua, professor. Aqui, Zé Lacerda Neto, recordista de mandatos, foi lançado na Academia Paraibana de Letras e no Jatobá Clube aqui, uma biografia também da toda a carreira política de Zé Lacerda, 11 mandatos de deputado, um de prefeito e um de vice-governador. Isso aqui foi um livro que eu escrevi sobre a família Pontes, a trajetória da família Pontes, História e Memória, que é uma família lá de Juarez Távora, mas toda de professores. Inclusive, Bartolomeu, presidente da PLP, foi diretor do Liceu Paraibano, é filho de Luiz Mendes de Pontes, que foi meu diretor. Quando eu cheguei no Liceu Paraibano em 79, ele era o diretor. Então, construiu o Rio Branco, lá em João Pessoa, uma família toda de educadores. Depois, nossa Carrapateira, História de Carrapateira, lançado em 2022, lá na Câmara Municipal, primeira obra de Carrapateira, onde eu recebi o título de cidadão carrapateirense, porque minha família é daqui do Caldeirão, de São José de Piranhas, e tenho muitos parentes em Carrapateira, então fico muito honrado. Um abraço lá para meu amigo Marcos do PT, lá em Carrapateira, ao meu amigo Dedé Zé Pereira, para a prefeita Marineide de Dedé, o nosso saudoso Zé Pereira, que foi através dele que eu consegui muitos depoimentos para colocar nesse livro. E minha nova obra mais recente, Zé Cavalcante, Homem, Político e Escritor. Então, o total são 10 obras. Perfeito. Eu aqui, Zé, também trouxe algumas obras de Zé Cavalcante, porque as obras de Zé Cavalcante, Zé Cavalcante escreveu muitos livros de quando houve aquele movimento de 71, início dos anos 70, de expansão na literatura paraibana, brasileira. Zé Cavalcante estava inserido dentro desse contexto como um dos maiores escritores, né? E em 74 ele lança pela primeira vez o livro Piadas, Potocas e Pilhérias. O seu nome fica na galeria dos grandes escritores. Está aqui o primeiro livro dele, Piadas, Potocas e Pilhérias, é a obra-prima de Zé Cavalcante. Isso aqui eu encontrei no Sebo Cultural, uma obra rara, muito difícil. É uma raridade, claro. Eu consegui encontrar mais alguns aqui, que eu também adquiri no Sebo Cultural, Busca Pé, Espalha Brasas, tudo de Zé Cavalcante, livros que contam a história de agricultores, de piadas, de contos, de histórias que o leitor ri bastante. Rabo Cheio, Um Setentão, onde ele mostra aqui ele com as netinhas. Zé Cavalcante era um cara muito dedicado à família, que inclusive eu gostaria de dizer e lembrar que ele levou os irmãos todos para estudar em Patos. Todos para estudar em Patos. Dando-lhes toda a educação, toda a assistência para eles estudarem. A política e os políticos, ele fala aqui frases interessantes sobre os políticos, né? A classe política. Quem lê gosta de rir, porque ele faz umas frases bem interessantes. Aqui, Zé Cavalcante, Sertanejadas, Quentes e Apimentadas, Bicho do Cão, Sabedoria Popular, Zé Cavalcante, Sem Peia e Sem Cabresto. Ele fala aqui as lorotas, a passagem de Lampião pela Pinheira ali. Mas Lampião não passou na Pinheira, não, mas ele fala umas histórias engraçadas. Zé Cavalcante, O Futriqueiro, que foi uma das últimas obras dele. E Zé Cavalcante, Casca e Nó. São as obras que eu tenho em torno de umas 12 obras literárias, porque são obras esgotadas. Isso aqui eu guardo no meu salão como relíquia. Isso aí é um verdadeiro acervo de relíquia. Acervo. Zé Cavalcante publicou ao todo uns 23 a 24 livros. Ao todo, Potocas, Piadas e Pilhérias, Casca e Nó, Sem Peia e Sem Cabresto, Bicho do Cão, Gaveta de Sapateiro, Bisaco de Cego, Quengada de Matuto, Papo Furado, Espalha Brasa, Caga Fogo, Rabo Cheio, Pais Tolos, Filhos Sabidos, Curupaco Papaco, As Fofocas de Seu Zé 1, volume 1, volume 2 e volume 3, 350 lorotas políticas, Busca Pé,
um setentão, a política e os políticos, 500 pensamentos avulsos, sabedoria popular, sertanejados e o futriqueiro. Dessas obras aqui, 350 lorotas e 500 pensamentos avulsos, ele escreveu em forma de plaquetezinha, daqueles bolso, que a gente chama de cordel, né? Aqueles livretos. E o discurso de posse na academia, que foi transformada numa plaqueta, a plaqueta, discurso de posse dele, e de recepção do professor Afonso Pereira, que foi na época, quando ele tomou posse, em solenidade, no dia 19 de novembro de 81, a recepção foi feita pelo presidente da Academia Paraibana de Letras, Afonso Pereira, na época. Certo? E com a posse dele, ele torna-se... O sonho dele era se tornar imortal na Academia Paraibana. E ele ingressou na academia. Eu gostaria eu cometi um pequeno erro, no sentido de que não foi um erro, mas um esquecimento. Era para ter colocado no livro aqui que Zé Cavalcante foi levado para a Academia Paraibana através de uma indicação do meu amigo, historiador, professor José Otávio de Arruda Melo, a quem eu mando um abraço lá na capital paraibana, meu grande amigo historiador, um dos maiores historiadores do grupo Zé Honório Rodrigues, fundador do grupo Zé Honório Rodrigues na capital, que me ajudou muito. Ele chegou e encontrou Zé Cavalcante ali pelo centro de João Pessoa, perambulando ali pela Duque de Caxias. Ele chamou o Zé e disse: Zé, tem uma vaga na Academia Paraibana de Letras. Essa vaga, você quer? Essa vaga é sua. Vamos trabalhar e vamos trabalhar pela sua eleição. Claro que era uma eleição, né? Zé Otávio não ia botar ele na academia, porque o Zé Otávio é membro e existe um estatuto na academia. Você tem que entrar através de uma eleição. Mas Zé Otávio indicou o nome dele e ele, como candidato único, foi votado e eleito membro da Academia Paraibana de Letras. Ele tomou posse na cadeira, recepcionado pelo acadêmico Afonso Pereira, para ocupar a cadeira 38, em substituição ao escritor patoense Nelson Lustosa Cabral, que era um escritor de uma vertente aí da nossa literatura do nosso estado. Zé Cavalcante, quando ele tomou posse, então foi uma festa, foi bastante prestigiado, recebeu muitos votos de aplausos, correspondências elogiando pela sua escolha. O deputado Edivaldo Mota fez um requerimento na Assembleia Legislativa enaltecendo o nome de Zé Cavalcante. Inclusive, tem um detalhe aqui, Zé, que Hernando Sátiro compareceu a essa votação na academia e votou em Zé Cavalcante. Votou em Zé Cavalcante para membro da academia. E aí, Zé Cavalcante, isso foi em 81, tomou posse. Em 81, na academia. Zé Cavalcante tornou-se membro também do Esporte Clube Cabo Branco, onde ele passou a frequentar na Duque de Caxias, esquina com a Peregrino de Carvalho, frequentando o Ponto Sem Réis, e ali ele tomava café nos bares, frequentava as calçadas, os cafés, e ali ele tinha uma amizade muito grande, tinha uma aproximação muito grande com a imprensa, né? Zé Cavalcante tinha trânsito livre com a imprensa, e ele escrevia para vários órgãos da nossa imprensa. Ele, no Diário da Borborema, ele assinou a coluna Casca e Nó, no jornal DH com Papo Furado, a coluna Papo Furado, no Jornal Nordeste com Canto de Página, no Correio da Paraíba com a coluna do Zé, no Jornal O Norte com a coluna Zé da Silva, e no jornal A União com as fofocas do seu Zé. Ok? Ele foi autor de inúmeros artigos, histórias, causos, piadas, pilhérias, né? Colaborador de vários jornais, Diário da Borborema, o Nordeste de Campina Grande, Correio da Paraíba, o Norte, A União,
e o H em João Pessoa. Zé Cavalcante era um cara muito inteligente, ele fez parte, foi agraciado com o título de cidadão em várias cidades da Paraíba, cidadão patoense, de Santa Terezinha, primeiro sócio honorário da Associação dos Magistrados da Paraíba. Quando ele foi prefeito, ele trouxe os desembargadores tudo para fazer um encontro na cidade de Patos, onde ele recebeu um título honorífico na área de direito, né, na área jurídica, em Patos. Foi uma festa nessa época aí. Sócio do Instituto Cidadão Pessoense, sócio honorário da Associação dos Magistrados da Paraíba, em Patos, membro do Instituto de Genealogia e Heráldica da Paraíba, membro da Academia Paraibana de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Patos, né? Que foi, não sei se não me engano, uma indicação de Zé Mota, não tenho essa certeza não. Sendo que Zé Cavalcante também ficou famoso porque ele participou até de um filme, de um longa-metragem, convidado a participar de um longa-metragem do cinema brasileiro e paraibano, onde ele participou como coadjuvante do filme Solidade, adaptado da obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida. A gente sabe que A Bagaceira foi uma grande obra da literatura, né? No final dos anos 20, uma excelente obra de Zé Américo, que fala justamente sobre a queda da decadência da cana-de-açúcar, né? Dos engenhos, dos banguês. E Zé Cavalcante participou desse filme de longa-metragem. Então, eu tenho umas frasinhas que Zé Cavalcante na política, no livro Caga Fogo, onde ele coloca algumas máximas. Ele diz assim, a religião ensina a crer, a filosofia a dividir e a política a mentir. Perfeitamente. A morte é a pior de todas as credoras. Não concede moratória aos seus devedores. É só dar correção monetária para o inferno. As principais virtudes de um político: fazer lá para todos, prometer para muitos e fazer para poucos. Quando você lê esse livro aqui, A Política e os Políticos, é uma coisa muito engraçada. É uma literatura popular e folclorista de uma riqueza impressionante. Quem lê as 500, deixa eu ver aqui, as 350 lorotas políticas e os 500 pensamentos avulsos são obras extremamente agradáveis e que faz o leitor rir. Zé Cavalcante dizia uma coisa interessante no livro dele. Quando a gente escreve um livro, a gente geralmente coloca o sumário. Dentro do sumário a gente elabora aquele projeto, coloca os capítulos, né? Mas antes a gente, no final, logo no início a gente coloca sumário, apresentação e prefácio. Aí introdução, aí os capítulos, né? Então ele dizia o seguinte: olha, meu livro compra quem quer, mas se você quiser ler, aí ele dizia de uma maneira tão folclórica que o pessoal acabava lendo e gostando do livro. Ele dizia: olha, eu não mando fazer dos meus livros prefácio. Eu não mando fazer prefácio. Eu mesmo faço. Então, os prefácios do meu livro chama-se Eu Faço. Então, ele dizia: como é que eu vou mandar fazer um prefácio? Chamar uma pessoa para fazer um prefácio se ele não conhece minha obra. Então, o prefácio eu mesmo faço. Então, ele colocou no livro dele, ao invés de prefácio, Eu Faço. Então, são histórias engraçadas, né, que acabava deixando o leitor assim, de uma forma muito espontânea. Chegaram a convidar Zé Cavalcante para escrever obra de romance. Novela não, como é? É romance, né? Ele nunca, o pessoal dizia: Zé Cavalcante, você pode ser um grande romancista. Ele dizia: não, eu nunca escrevi romance, não. Zé Cavalcante, ele andava na União, ele tinha colunas no Norte, ele era uma pessoa alegre. Onde ele encontrava as pessoas? E ele, um pouco tempo antes de falecer,
ele prestou entrevista em Passos nos jornais, em João Pessoa, né? Zé Cavalcante faleceu. Ele participava dos chás literários. Ele gostava de participar dos chás literários na Academia Paraibana de Letras. Ele participava de lançamentos de livros. Zé Cavalcante não tinha tristeza para ele. Ele dizia nos seus discursos, ele deixou um pouco de mágoas, mas ele procurava esquecer aquelas mágoas. Ele se dizia traído na política, não é? Tem umas frases aí no livro que eu coloquei, algumas citações, nos embates políticos da campanha de 72, entre ele e Hernani Sátero, entre ele e aquele político lá que era vice-governador lá, que morreu lá em Campina Grande, que eu não me lembro aqui, fez umas críticas, que ele fazia discursos inflamáveis, era muito inteligente, eu não me lembro o nome dele aqui. Ele deixou o Zé Cavalcante muito magoado, mas ele respondeu à altura nos comícios. Ele ia para os comícios do adversário, ficava no meio do povo para ouvir o que é que a pessoa ia dizer. Aí lá no comício dele, ele dizia, olha, eu ouvi dizer tal mas sem agredir. Zé Cavalcante não agredia ninguém. Ele faleceu em João Pessoa no dia 31 de dezembro de 1994. Ele já estava doente e veio a falecer. Seu corpo ficou velado na Academia Paraibana de Letras e foi sepultado, faleceu no Hospital Samaritano e foi sepultado no hospital ou no cemitério de Santa Catarina, no bairro dos Estados. Tem uma história interessante aqui do depoimento de Ariano Suassuna. Dá tempo pra gente ler, não? Dá, essa seria a próxima pergunta, já estamos para 2 horas, aí a gente já vai para as considerações finais e com certeza para falar tudo vai mais uns 2 ou 3 podcasts, qualquer hora a gente vai se juntar e fazer de novo, né? Com certeza. Então, é justamente isso que eu queria saber, que realmente teve uma entrevista de TV em que Ariano fez um agradecimento, uma declaração de agradecimento a Zé Cavalcante. Então, conta aí essa história, para a gente já partir para as considerações finais, agradecer as pessoas que estiveram com a gente, né? Então, professor Marconi, fala sobre essa declaração do renomado Ariano Suassuna. Ariano Suassuna era um cara espetacular, né? Quando Zé Cavalcante batizou o nome do teatro lá no Centro Recreativo de Belo Horizonte, de teatro Ariano Suassuna, então eu recebi essa entrevista de Jean Delira, que ele dizia o seguinte: Ariano Suassuna entrevistado, ele disse o seguinte: eu devo agradecer um negócio que eu sei que estava errado, não sei se corrigiram ele, mas um prefeito aqui de Patos, chamado Zé Cavalcante, deu meu nome a um teatro. Ainda existe esse teatro aqui? O Ariano dizendo. Ele era uma figura extraordinária. Eu gostava dele demais. Tanto que estou escrevendo um romance e tem uma epígrafe dele. Ele continua. Eu vou dizer, se vocês não gostarem, vocês se mantenham como estão. Mas se gostaram, me dê um sinal de que gostaram. Aí o pessoal aplaudia, né? Eu quero prestar minha homenagem a Zé Cavalcante, que já não é mais vivo, infelizmente, mas é o que eu sou. Eu sou um sertanejo muito atento, muito grato. Qualquer atenção que me fizeram, eu nunca mais esqueço. Mas também ninguém me faz essa raiva, não, que eu também não esqueço dela. Eu guardo raiva, mas eu guardo também agradecimento. Eu vou dizer a frase de Zé Cavalcante que eu sei. Veja que coisa boa. Ele disse assim: não tenho estilo para escrever, não tenho nem para comer, quanto mais para escrever. O mundo inteiriço está dentro de mim. O mundo inteiriço. Olha isso. É uma coisa que todo artista
diz, o Chico diz, eu digo, qualquer artista diz isso. O mundo inteiriço está dentro de mim. Não vendo a ninguém a imagem das minhas tristezas. Quando eu rio, todos riem comigo. Quando eu choro, choro sozinho. Não é bonito? Aí todo mundo aplaudiu. Muito obrigado. Perfeitamente. Professor, agora vamos partir para as considerações finais. Você agradece aos seus amigos que estiveram vendo a gente, os que vão ver depois, e finaliza com o que você achar que convém. Eu já estou saindo da câmera e já vem em seguida só o vídeo final. Com você as palavras para o encerramento do podcast de hoje. Com certeza vamos ter outros encontros para falar de outros livros e outras coisas. Esse é o início de vários podcasts que você vai participar, com certeza. Muitos convites vão aparecer. As pessoas que quiserem adquirir o livro, entrem em contato com o professor. Quem quiser visitar o Salão Cultural, ele também vai pelo WhatsApp, que você vê aí na tela, e as redes sociais dele. Então, temos todas essas coisas aí. Professor, considerações finais para os seus amigos, para os nossos amigos, e agradecemos também por você ter liberado seu tempo e aceitado o nosso convite, que para a gente foi uma honra, e esse é o começo de muitos outros. Com você, professor e escritor Marconi Gomes. Zé, eu só tenho a lhe agradecer. Só tenho a lhe agradecer participar dessa entrevista, desse podcast, na sua residência. Fico muito feliz, estou muito feliz. Peço desculpas se cometi alguns erros, porque isso é natural, mas estou muito feliz. Agradecer a sua educação, a sua maneira de ser. Eu conheci muito seu pai. Você também é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Você está fazendo um bom trabalho aqui, divulgando a história, divulgando a literatura, divulgando a cultura do nosso município de São José de Piranhas. Você é uma pessoa de bem. Devemos bater palmas para você, porque a prova está aqui. Eu fico muito feliz em estar aqui divulgando meu trabalho na sua residência e agradecer a todos os ouvintes, todos os seus ouvintes espalhados, não só em São José de Piranhas, mas como em toda a Paraíba e até fora da Paraíba, e estar aqui durante mais de 2 horas me aguentando, ouvindo essas... É uma honra pra gente. Ouvindo essas histórias aqui, que para muita gente não tem muito sentido, não tem muita importância, mas eu sou um apaixonado pela história. Estou aqui à sua disposição. Qualquer hora pode me chamar, que eu venho aqui para a gente bater um papo. Isso é muito importante. E a gente tem que valorizar as pessoas de nossa terra, valorizar a nossa cultura. Zé Cavalcante e outras personalidades. Eu espero um dia escrever também livros sobre outras figuras importantes da nossa São José de Piranhas. E a gente tem que valorizar a nossa história, porque a gente sabe que muita gente não gosta de ler, muita gente não gosta de escrever, muita gente não gosta de história, mas eu estou aqui justamente para quebrar essas barreiras, né? E o seu podcast, as suas entrevistas, elas servem justamente para isso aí, para divulgar, para incentivar a leitura, para a gente conhecer as pessoas, saber quem elas são. E a literatura, o livro, é o meio de comunicação mais importante que a gente tem. Você vê que a juventude hoje só quer saber de celular, ler pelo celular. Eu quero saber do livro, eu pegado no livro aqui, porque eu fui educado na época de livro, né? Eu me lembro muito bem, não sei se você se lembra, quando a gente comprava um livro, esse livro, um livro de história, ele servia para a família toda, para os irmãos. Quando você passava de ano, aquele livro ficava para os seus irmãos. Eu me lembro do livro de história de Armando Sotomayor, que foi adotado na época por Messias, e eu comprei esse livro e passei a gostar do livro de Armando Sotomayor, e depois eu passei para minhas irmãs estudarem também. Então era dessa forma. Então, meu muito obrigado. Eu só tenho a lhe agradecer. Boa noite a todos e até mais.